O Senhor não está mais no túmulo. O Senhor rasgou o véu que separava-nos com Deus. O Senhor abriu para nós as portas do paraíso com a sua ressurreição. O Cristo que nós acompanhamos nesses 3 dias, o Cristo que sofreu, o Cristo que foi machucado, ferido de morte, foi pregado numa cruz, morto, foi sepultado, mas a morte não pôde prendê-lo, a morte não pôde segurá-lo, o túmulo não lhe serviu de morada eterna, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, e na sua ressurreição toda a igreja encontra o caminho novamente para o Pai. Toda a igreja se direciona junto com a ressurreição de Cristo. A luz que nós acendemos nesta Páscoa, o círio pascal, é a nossa luz. E essa luz então é para onde nós devemos caminhar, para onde toda a igreja deve se direcionar. É sempre em direção do ressuscitado, olhando para o ressuscitado, crendo nessa ressurreição e proclamando com a nossa vida e vivendo já essa perspectiva da ressurreição hoje. Nós, católicos, cristãos, católicos, devemos já viver como ressuscitados. Nós não podemos ficar chorando as nossas misérias, as nossas limitações. Nós não podemos ficar à beira dos túmulos chorando as nossas tristezas, as nossas angústias. Mas a presença do ressuscitado na nossa vida nos faz viver sempre nessa perspectiva da eternidade. Nós não podemos ficar amarrados às trevas, ao pecado, ser prisioneiro das situações de pecado deste mundo, ser conivente com as injustiças, ser coniventes com as maldades deste mundo, com as trevas que insistem em dominar este mundo. Mas o cristão é chamado a ser luz, a ser presença libertadora, a ser presença do Cristo ressuscitado, aonde Ele estiver. Para isso, então nós precisamos também aceitar essa verdade, né? Olhar para a celebração da igreja de hoje e experimentar isso em nossa vida. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Essas mulheres que estavam sentadas à beira do túmulo, elas saem correndo, diz a palavra de Deus. Então ela saiu correndo e foi encontrar Pedro e o outro discípulo para anunciar que tinham tirado. Não era um anúncio ainda da ressurreição, mas anunciar que o Senhor não estava mais lá. Mas o próprio Cristo depois vai se mostrando: eu estou aqui, sou eu mesmo com Tomé. Os próprios gestos que ele vai fazendo, repartindo o pão, anunciando, fazendo com que os discípulos lembrem a caminhada, os olhos deles então vão se abrir e eles compreenderão o mistério de Deus. Era projeto de Deus salvar-nos, resgatar dessa forma. Por isso, irmãos e irmãs, não podemos nos perder nas desilusões da vida. O evangelho proposto também para hoje poderia ser o evangelho de Emaús, agora à tarde, onde os discípulos pegam um caminho contrário a Jerusalém, o lugar central da fé,
onde o Cristo ia se manifestar, a desilusão da cruz, de ver aquele homem que eles tinham depositado tanta esperança, como um fraco, um servo, alguém que as pessoas não queriam nem olhar, a escória da humanidade. A desilusão foi tanta que eles, diz o Evangelho, que eles pegam o caminho para casa. Acabou tudo, né? Nos desiludimos. Foi pura ilusão crer em Jesus. Morreu, acabou. Mas o Evangelho vai dizer que Jesus entra de novo na vida deles, no caminho deles, e reacende a chama da fé. Assim também pode acontecer com cada um de nós. Às vezes nós idealizamos uma pessoa, idealizamos um projeto, idealizamos às vezes até a igreja, e quando nós nos deparamos às vezes com as misérias, né, daquilo que nós idealizamos, nos deparamos com as fraquezas das pessoas. Isso é comum acontecer dentro dos grupos, dentro das pastorais. Quando a gente se depara com as fraquezas, com as misérias humanas, a gente também, muitos tendem a se decepcionar, a sair, a abandonar tudo, a largar tudo, porque se decepcionou. Ah, lá tem gente que faz isso, lá tem gente que vai só para se mostrar, lá tem gente que vai só para isso. E aí as pessoas usam esses artifícios para poder também pegar o caminho contrário. Mas o Senhor nos chama a fazer uma experiência verdadeira. Aqui é lugar onde nós nos deparamos também com os sofredores, com as misérias, mas o Senhor nos chama a mesmo assim ficar firmes na nossa fé, ficar firmes na nossa esperança. A nossa esperança é a ressurreição do Senhor. O servo, o macerado, o esbofetado, o que foi crucificado na cruz, passou por tudo isso e ressuscitou. E hoje nós podemos com alegria, com toda a igreja, cantar essa verdade, anunciar essa verdade. Cristo ressuscitou. E assim também toda a igreja, o caminho dela é um caminho para a ressurreição. É um caminho de purificação. É um caminho em que a gente vai se santificando nessa busca para a eternidade, neste caminho para a eternidade. Por isso não nos decepcionemos, por isso não fixemos o nosso olhar nas misérias, nas fraquezas, mas como diz São Paulo, buscai as coisas do alto, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Todos nós devemos nos esforçar para isso. São as coisas do alto que nos interessam. São as coisas do alto, essas coisas mesquinhas do mundo, essas coisas pequenas, esses sentimentos baixos do mundo que às vezes insistem em nos dominar, em nos colocar para baixo, em nos fazer desistir, em nos fazer voltar para casa e só ficar cuidando da nossa vidinha. O São Paulo vai dizer: esforçai-vos. Nós fomos salvos por Jesus Cristo na cruz, mas ele diz: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Exige de nós esforço, irmãos e irmãs. Exige de nós esforço. Exige de nós dor, sofrimento, humilhação, entrega, renúncia. A caminhada para a eternidade, ela é exigente. Que nós possamos assim ir nos identificando também com o nosso Salvador e Redentor. Passar pela nossa via crucis para chegarmos à plenitude da ressurreição. Eu quero aproveitar nessa noite e fazer uma saudação à família do nosso irmão Newton, que hoje vem aqui a essa igreja
professar a sua fé nessa ressurreição, celebrando o 7º dia. Vocês vieram aqui porque com certeza, tem esta certeza no coração de que Cristo morreu também pelo Nilton. Morreu por ele e com certeza a sua vida estava escondida em Deus e agora totalmente revelada nele. Então creiam nisso, apesar da dor, apesar do sofrimento, da perda, da separação, mas a esperança na ressurreição, a certeza de que, morrendo com Cristo, ressuscita com Cristo. Que essa certeza possa estar no coração de toda a família, de modo especial, mas também de todos nós. Se morrermos com Cristo, com Ele nós ressuscitaremos. Preparando-nos assim esses dias que iremos viver agora, daqui para frente, até Pentecostes, a luz do Círio vai nos acompanhar, nos lembrando sempre que o Cristo está ressuscitado, vivente no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.